hora de agradecer a participação de todos que fizeram parte do palco. Queremos convidá-los para que possam descer, para que nós possamos assistir à exibição dos documentários Memória e Verdade, uma produção da Coordenadoria de Imprensa da Casa Civil e da Coordenadoria dos Direitos Humanos do Governo do Estado do Ceará, com o apoio da TVC. E teremos mais outro momento, logo após a exibição desses documentários, que é um momento onde teremos a participação do autor e escritor João Vicente Goulart. Meu pai era de Quixadá, minha mãe era do Mar, da cidade do Mar. Meu pai era advogado, minha mãe era dona de casa. Tinha 10 irmãs, estudei no Imaculada Conceição durante 9 anos. No período que eu estudava no Imaculada Conceição, quando tinha 12 anos, houve o golpe militar. Aí eu queria contextualizar a época para deixar claro o seguinte, que o que se alegou na época do golpe era que estava havendo um golpe militar para salvar o Brasil dos comunistas. Havia na época a Guerra Fria, de um lado os Estados Unidos aliados com a União Soviética. Então a desculpa que eles deram foi que os comunistas tomaram o poder. E na realidade o golpe foi dado pelo nacionalista João Goulart, que era o proprietário e era trabalhista. Quando eu tinha 13 anos, e a tinha 12, nós ingressamos na JEC, lá pela nossa opinião, lá em Paranhã. Quando foi em 67, aí a gente já originando, a JEC, a gente já entrou nessa popular. Foi uma organização que originou da igreja, mas que tomou já o caminho do marxismo do socialismo. Deus criou o mundo e pôs a humanidade no terra. Então ele não fez nenhum tipo de testamento dizendo que a riqueza era para poucos e o resto não tinha nada. Então, quer dizer, a gente acreditava no socialismo cristão, que Cristo tinha feito uma opção preferencial para os pobres. Ela era sempre uma engajada no movimento secularista e era na universidade. Em 67, aí a gente já colocando em prática, vamos dizer, o socialismo que defendia, a gente mesmo na Imaculada já fazia merendas coletivas, da sala, cada uma levava as merendas, podiam mais, levava mais, as podiam mais, aí depois dividia as merendas melhores e as piores, com aquele grupo. Quando foi em 68, aí a gente começou, o nosso pai era transferido da Imaculada aqui mais pouco. Desde 68 já foi o auge do número estudantil. As secundaristas da Escola Normal, hoje Colégio Estadual Justiniano de Serpa, com apoio dos estudantes do Liceu do Ceará e do Centro dos Estudantes Secundaristas do Estado,
organizaram uma manifestação que ficou conhecida como a Revolta das Saias. Os alunos contestavam a cobrança de taxas de matrícula para o ensino público adotada pelo regime militar. A maioria se esmagadora de colégios públicos. Então existia um projeto do governo, da ditadura, que eles queriam cobrar, transformar o ensino público em ensino pago. Então é uma reação muito grande. Você tinha que tentar manter a tranquilidade, porque senão você o ar ficava muito pesado, você ficava com dificuldade de respirar. Então, quer dizer, fui lá numa sala, então ouvi gritos de pessoas sendo torturadas, ouvia choro, só que ficava assim se você tivesse assim uma coisa surreal. É uma coisa assim tão que você, eu digo, não, deve estar sonhando. Aí, eles, feriram meu ser com alicate, espancamento, que era o que eles faziam, eles, telefone, choque elétrico, afogamento, começaram o estudo, só não concluíram, porque algum deles parou. A tortura é uma tentativa de corrupção da alma. A ditadura, ela simplesmente estagnou os milhares de caras os que não sobreviveram. Eram pessoas, assim, que tinham, que a cabeça daquela época queria. O que tinha em excesso era generosidade. Porque o que é que se ganhava? Um bocado de jovens. Contra numa força desproporcionalmente mais forte. E mesmo assim, você é diferente. Porque essa realidade é injusta. E o justo nem sempre é mais fácil. Às vezes é mais difícil. Então, o que a gente não queria era ser isso. Então, o que a gente percebeu? Injustiças, crueldades, e simplesmente nós não nos omitimos. Não temos tempo de temer a morte. Preciso estar firme e forte. Não temos tempo de temer a morte. Atenção, para as janelas do alto, atenção. Ao pisar no asfalto, mande atenção. Para o sangue sobre o chão, preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. A tortura é uma tentativa de corrupção da alma. Maria de Carmo Moreira, Serra Azul. Democracia Participativa e TV W12, diretamente do Cine Teatro São Luís, Teatro Dragão do Mar. Desde o que se chamava de curso primário e até o liceu. E foi no liceu justamente que eu comecei minha atividade política. Walter Pinheiro, codinome Ricardo. A partir de 64, com o golpe Preso em 1971. Da ditadura civil militar, né? Então, o liceu era um colégio, era assim, vanguarda dos movimentos, e no liceu eu comecei a militância. Lá
contato dele, conheci o Tito Alencar e nesse contato com ele fui para a JEC, Juventude Estudantil Católica. Havia passeatas, havia movimentos contra aumento de passagem de ônibus, movimentos reivindicando melhoria das condições de ensino. Por volta de 1970, ingressei no Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, PCBR, que era um partido que estava na luta armada. O Partido Comunista Brasileiro, PCBR, foi fundado em 1968. Teve como principal dirigente o jornalista Mário Alves. A partir de 1969, o partido realizou operações armadas urbanas voltadas para a propaganda revolucionária. No Ceará, o partido teve uma base. Se houvesse a combinação de fazer os comícios, eram comícios rápidos, que a repressão não dava trégua, até que em 71 houve a minha primeira prisão devido à queda de alguns companheiros. Fui apontado por um dos camaradas do PCBR, por sinal, um adolescente, e eu fui preso, no caso, pela DOPS. A primeira vez eu morava com meus pais no Monte Castelo. Eles me levaram de casa para o 23DC. Lá eu fiquei um mês preso incomunicável. E na realidade a gente diz preso por facilidade de expressão, mas a gente não era preso, porque eles não levaram mandado de prisão expedido por algum juiz. Nós éramos arrastados de onde estivéssemos. E a segunda vez também eu morava no Castelo, mas eu já morava com minha esposa. Eu havia casado recentemente, né? Então eles foram à minha casa e me trouxeram para cá, onde é hoje a Secutifor, que era a sede da Polícia Federal. Eu já saí de casa encapuzado. Chegando aqui, eles me deixaram numa cela com outros presos, que, por sinal, nem todos eram presos políticos, havia narcotraficantes, ali o pessoal que era chamado de ricos. No dia seguinte, eles fizeram uma seleção e me levaram e eu fui para uma cela. Fiquei lá incomunicado, fazia interrogatório, ameaçava levar para tortura e diziam que daqui eu não sairia vivo, e à noite levavam para um local que só muito tempo depois a gente descobriu que era um casarão de uma fazenda chamada Trapiá, em Maranguá. Lá era a base, era o local, a câmara de torturas. Tipos de tortura: pau de arara, afogamento, choque elétrico, cadeira do dragão, palmatória, uso de produtos químicos, entre outros. As torturas aplicadas foram de choque elétrico. Então, eu fui levado 3 noites para lá e chegava lá, mandavam que a gente se despisse, amarravam as mãos da gente para trás, amarravam as pernas e aplicavam uns eletrodos nos lóbulos das orelhas, nos mamilos, na ponta da língua, no pênis, nos testículos, e começava a sessão de choque elétrico. A cada pergunta que a gente não respondia, eles iam aumentando a intensidade do choque elétrico. E no terceiro dia me ameaçaram, dizendo que de lá não sairia, eles iriam me executar, ou então sairia castrado. Quer dizer, foi um ato de terrorismo psicológico que eles realizaram. Passado algum tempo depois dessas torturas, houve mais um ou outro interrogatório, e eu fui liberado por falta de prova.
mesmo depois de várias sessões de tortura, Walter Pinheiro não desistiu de continuar com sua militância. Segundo ele, o pavor continuou fazendo parte do seu cotidiano, fato que lhe provoca traumas até hoje. Para mim, eu estava sendo seguido. Para onde eu ia, tinha aquela impressão de que estava sendo seguido, que ia ser trazido de volta. Então fica esse terror na cabeça da gente. E isso é uma coisa que a gente não esquece. A gente pode viver 100, 100 e tantos anos, mas aqueles momentos não saem da mente da gente. Professor aposentado pelo Estado do Ceará, Walter Pinheiro é morador do bairro Floresta, pai de Nájila de Vasconcelos Pinheiros e de Olga. Hoje milita no Comitê pela Memória de Verdade e Justiça. A leitura faz parte de sua atividade diária e aprecia a fotografia. Para mim, enquanto houver capitalismo, tem que haver a luta para derrubá-lo. O socialismo precisa ser construído. Walter Pinheiro. Belisa Maria da Silva Neves. Eu tenho 65 anos, nasci aqui em Fortaleza. Belisa Maria foi presa em 78, motivo, militância de partido. Eu comecei minha militância política mais ou menos em 68, né? É a adolescência mesmo da ditadura, né? Do início da ditadura. Eu conheci o Lúcio, que era o militante do PCDR, e me interessei muito, eu já tinha vontade de lutar contra a ditadura do Brasil e achei uma oportunidade de fazer esse trabalho dentro de um grupo político. Antes disso eu fiquei muito entusiasmada com ele, quando eu sabia que a minha irmã, mais nova do que eu, 2 anos, Lídia, gostaria também de participar desse grupo, apresentei a ela também Lúcio, que era pernambucano. E aí a gente começou aqui estudando e fazendo a campanha do voto nulo. Numa das ações em que sua irmã participava, a polícia capturou um dos companheiros militantes de Lilian Guedes. E Lilian Guedes fugiu para a praia Maria Farinha, em Pernambuco. Logo depois, Belisa sofreu o seu primeiro sequestro em Fortaleza. O primeiro local que eu vi quando eu fui sequestrada, a primeira vez, foi aqui para na região militar, onde eu fui brutalmente interrogada, que eu costumo dizer. Eu passei, me pegaram ali na escola normal, eu tinha terminado de sair da aula, e botaram dentro do carro, eu acho que era um Fusca, e vieram já com os pés em cima do livro, do outro de trás, e rodaram muito pela cidade, até eu chegar aqui na 10ª região. Décima região militar, conhecida como Forte Nossa Senhora da Assunção. Belisa relata que passou noites terríveis, chegando a ficar em pé por mais de 8 horas. E descobriu que foi deletada pelo próprio pai. Ele mesmo me cuspia, ele mesmo achava ruim quando ele me batia, que vinha catar na minha cara, daquele me cuspia todo. Depois eu fui descobrir, através da ABI, que meu pai era um informante do DOPS, do Exército, ele era um informante. E que tudo o que acontecia, ele sabia, logo que ele falava alguma coisa nova para ele, eu voltava a ser localizada novamente. E assim, foram inúmeras ocasiões que aconteceram esses fatos. E assim, uma das coisas que foi muito horrível para mim nessa circunstância toda foi ter sido denunciada pelo meu próprio pai. Para proteger a família,
Belisa mudou-se para o Rio de Janeiro, onde era concursada dos Correios. Lá, militava informando o perigo que corriam as pessoas que tinham correspondências extraviadas pela Polícia Federal. Já sabendo que estava sendo vigiada, pediu demissão e foi morar em Brasília, onde passou a estudar História e militar na tendência política Convergência Socialista. Na capital federal, foi sequestrada e espancada. Eu passei quase 2 meses presa e depois fui indiciada, né, pelo Exército novamente, porque já constava essa história daqui do Ceará. Fui presa, fui levada para a Polícia Federal. Eu sofri bastante e a minha pressão subiu muito. Eu fui para o hospital, fiquei hospitalizada. Eu perdi 12 quilos em um mês. Foi muito difícil também, muito difícil. Uma hora o policial ia entrando na minha cela, eu já estava tão cansada do massacre que eu empurrei assim o portão, a grade, e quando eu empurrei, bateu na perna dele. Os policiais depois me disseram que tinha feito uma fratura na perna, eu empurrei com bastante força. A grade bateu na perna dele, mas eu apanhei tanto, tanto que fui para o hospital, porque além da surra que eu levei, eu ainda estava com a pressão muito alta e o sangue saiu do nariz, a pressão estava muito, muito alta. E aí a doutora disse que eu era hipertensa de alto risco, sabe, avisou lá que eu era hipertensa de alto risco, eu podia ter morrido, ter tido um AVC lá dentro. Foi muito horrível, eu tinha que passar esses dias, mas para me recuperar dessa pancadaria, né, dessa estupidez. Depois da violência que sofreu, a historiadora faz questão de conclamar todos os professores para a responsabilidade e informação de seus alunos. O papel deles é fundamental para preservar essa liberdade conquistada. Analisa ela. Olha, eu quero me dirigir primeiro aos professores. A responsabilidade, sabe, que esse povo tem na formação desses jovens, desses estudantes. Eu acho que o papel dos professores é super importante. E o que eu diria dessa juventude, para preservar essa liberdade que a gente conquistou, ter mais consciência da sua cidadania, do seu papel como cidadão, não é só ir voltar um dia. Ele é cidadão a vida toda, cada dia que ele acorda, ele é um cidadão. O que eu gostaria muito é que todo mundo, pelo menos, compreendesse, estudasse, soubesse o que foi que houve nesse país para se chegar numa democracia. Foi muito importante para mim ter lutado para acabar com a ditadura do meu país. Foi uma das coisas que eu tenho maior orgulho. Eu não me arrependi nada, não me arrependi nada. Eu faria tudo de novo. Tudo de novo. Belisa Guedes é casada há 20 anos com o bandolinista Macaúba, uma das maiores expressões da música cearense. Atualmente mora em Paraná e trabalha na ONG Maria Vem com as Outras. Foi muito importante para mim ter lutado para acabar com a ditadura no meu país. É uma das coisas que mais tenho, que mais me orgulho. Eu venho de uma família tipicamente cearense, uma família numerosa, nós somos 20 irmãos. E ao entrar no colégio, né, eu comecei a se despertar para uma consciência social e política a partir da Santa Banda, que era a chefe de Juventude Estudante Urbana. A chefe foi o primeiro contato que a gente tinha, por exemplo, com as concepções de Paulo Freire, com a teologia de libertação. Então, a partir da chefe, para mim foi mais fácil eu adentrar no meu compromisso com a realidade política brasileira e, particularmente, com a nossa realidade no Ceará. Senhora Maria Ruth Barreto. Após eu concluir meu curso secundário, eu já fazia parte do movimento de educação de base, o MEB. Eu, por exemplo, uma jovem de 21 anos, eu tinha 4.000 alunos na sua vez, que era pelo rádio.
Então, foi uma experiência que era diretamente assessorada por Paulo Freire. Então, a partir do MEC, eu me interessei em concluir o curso, que eu já tinha iniciado o curso normal, o curso de professora. No caso, eu decidi entrar na faculdade fazer o vestibular para a pedagogia. E aí, logo, eu me envolvi com o movimento estudantil também. O movimento estudantil, todos sabem, teve um papel importantíssimo na luta de resistência contra a ditadura. Foi talvez um dos aspectos sociais mais organizados do movimento estudantil. E eu, assim que entrei no ano seguinte, eu já fui convidada para compor a chapa do diretor central dos estudantes, que foi uma chapa importantíssima, porque era a unidade de todas as forças políticas. Já vamos. A senhora Ruth começou a preparar colegas professores para o método Paulo Freire, educador pernambucano reconhecido internacionalmente, autor de Pedagogia do Oprimido. Entrou no grupo Ação Popular. Daí então começaram as mobilizações intensas no Brasil inteiro, né? E esse ano foi um ano muito difícil, né? Inclusive um ano de grandes mobilizações. A marcha dos 100 mil no Rio de Janeiro, aqui no Ceará, nós não éramos nem 1 milhão de habitantes, uma marcha com 20 mil pessoas. Era de uma proporção enorme. Então, esse ano inteiro, achamos de fazer o Congresso da União. Em São Paulo, um Congresso clandestino. Agora, o Congresso clandestino, 800 estudantes por mês. Então, esse Congresso teve um respaldo importantíssimo dos dominicanos, particularmente do nosso conterrâneo Freitito, que no outro dia a polícia já chegou e prendeu todos os estudantes. Nós fomos então todos presos em fila indiana, mais de 12 quilômetros até ter condições de tomar um ônibus, e ficamos uma semana no presídio de São Paulo, e aqui no Ceará nós éramos 30 delegados. Desses 30, 10 foram enquadrados nessa lei e eu estava entre eles. É interessante destacar que eu era a única mulher da diretoria do Diretório Central dos Estudantes, a única mulher que recebi também essa sanção de estar na Lei de Segurança Nacional, porque não era fácil a mulher naquela época ocupar esses espaços de liderança. AI-5 foi um dos atos mais violentos da ditadura, dando total poder ao então ditador Médici. Podia invadir sua casa, podia invadir campos da universidade. E ele sempre quer precisar no final de semana, que era exatamente porque a mobilização se tornava mais difícil. Então, nós, da liderança estudantil, recebemos a orientação de que ninguém deveria permanecer em casa, porque corria o risco da gente ser preso, assim, bastava eles saberem onde era a nossa casa. Já em Fortaleza, Ruth foi detida quando conversava com seus alunos. Sequestrada, a militante foi levada para o hospital da Polícia Militar, hoje o Hospital de Maternidade José Martiniano de Alencar. Ela voltou ao local após 48 anos para conceder essa entrevista. Eu comecei a fazer um levantamento de como era o hospital, por onde é que eu podia sair. E dioturnamente eu planejava uma coisa em relação a isso, a fuga. E aí comecei, com minhas irmãs mais velhas, que visitavam, a planejar o que seria. Eu percebi que, durante o horário de visita, havia um fluxo muito grande dos familiares dos enfermos do hospital. E aí eram muitas pessoas que vinham visitar, os seus parentes. Então eu achei que a melhor hora seria na hora da visita, 4 horas da tarde, aonde eu me confundiria com as pessoas que tinham que visitar. A primeira ideia era fugir de freio. E minhas irmãs foram do colégio, mas as crianças eram do corpo, porque o hábito é bem, nós não podemos emprestar. Então dar um modelo para fazer, mas era tão complicado esse modelo, eu disse, não, eu vou fugir naturalmente de outra forma. E aí, olhei a ideia como era. Eu tinha um cabelo longo, grande, louro. Eu então achei que queria fugir com uma peruca curta, né, de cabelo castanho, cacheado,
que mudava muito. E aí planejei dessa forma. As minhas roupas eram lavadas em casa, então minhas irmãs traziam a roupa que eu deveria trocar durante a semana. E aí minha irmã entrou com essa peruca, com essa roupa, mais ou menos as mangas compridas, uma saia, que ficava diferente de como é que eu ficava no hospital, que era de calça comprida. E aí ela entrou estipulado com dois companheiros de ação popular, o Oswaldo e o você. E eu todo dia, depois da visita, eu tomava banho. Então, o que aconteceu? Eu entrei no banheiro para tomar roupa, a minha irmã trocou uma roupa para sem trazer, as peças que eu queria usar, e aí eu saí com o mesmo quadro que entrou saindo. E as minhas irmãs abriram o chuveiro, fecharam a porta do banheiro, levaram a chave, para dificultar mais a abertura da porta do banheiro, e disseram: até logo, você está tomando banho, nós vamos embora, você está no seu banho. Após a fuga, Guti foi para o sítio de uma amiga em Maranguape. De lá, fugiu para Recife, depois para São Paulo, militando e correndo novos riscos. A anistia que foi resultado de uma luta interna no Brasil muito grande, então ela volta não só do irmão do filho, mas a volta de todos nós. E a democracia é um valor universal, mas esse valor universal ele não é permanente. Uma ação muito saudável, porque eu vivi, não me arrependo absolutamente de nada. Então eu consigo transmutar as dores e ter uma relação saudável com o meu passado, com o meu tempo, com o meu presente, como eu gostaria de ter no meu futuro. Hoje, com 73 anos, Ruth é mãe, filha de uma relação com João Paulo, do segundo casamento. Desde que voltou ao exílio, voltou do exílio, abriu uma clínica e se transforma em um centro de formação onde utiliza a abordagem de educação biocêntrica. Convido a todos para que nós possamos aplaudir de pé esses 4 depoimentos. Temos a seguir a apresentação de um teaser do curta, que também faz parte do projeto Memória e Verdade. Ele tem o seguinte título: Um beijo na família e nas crianças. Esse teaser mostra a realidade do período da ditadura militar pelo olhar dos filhos de presos políticos aqui no estado do Ceará. Por gentileza. Em breve, deve ser. Eu não pedi para a militância com uma cara. Porque uma criança, ela não tem muita noção. A primeira vez que o papai foi preso, eu tinha 6 anos. E aqueles que perderam o pai, eu já joguei 4, é a dor mais forte. Desde que eu sabia para onde ela levava o papai. As pessoas não conseguiram construir. Olha se foi bom que a criança caixa de todos. Então ele está no mundo. Foi meu pai que fez isso. Mas não podia contar a história do pai. Pô, os pais são heróis, né, no processo. Nunca tinha derrotado o nome de ninguém. E a gente ia na semana para lá, no presídio. Perdi amigos. E isso, uma criança muito forte, para a gente aqui não é normal. Teve várias razões assim. Chegou lá uma pessoa que o papai tinha que ir na delegacia para falar o depoimento.
Desse período foi o período que ele mais passou fome na vida. Os dois decidiram sair do Araguaia, né? As escolhas dos adultos devem ser refletidas. Meu pai foi um dos caras que fez primeiras apropriações, né? Está também o limite também que o nosso país já é quebrado. Consertar o Brasil. Temos agora um outro momento, onde nós queríamos convidar para estar aqui no palco o autor, o escritor João Vicente Goulart, que irá fazer a apresentação do livro Jean e Eu, Memórias de um Exílio Sem Volta. Boa noite a todos. Muito obrigado. Eu gostaria, antes de fazer essa apresentação, agradecer a oportunidade de estar hoje aqui com vocês, numa data muito especial. 31 de março de 1964 foi o início do golpe de Estado que levou o país a 21 anos de ditadura, 21 anos de escuridão, há 21 anos de perseguição aos brasileiros, às gerações futuras que vieram a esse país, há 21 anos de autoritarismo, de opressão e principalmente da quebra da nossa democracia, da nossa Constituição e de nossos direitos individuais. Quero agradecer, através do secretário Elcio, ao governo do Estado por esta minha presença aqui. Agradecer também hoje estar aqui presenciando a instalação desse grupo de trabalho, através do coordenador Dimitri, de suma importância, não só para o Ceará, mas como para o Brasil. Todos os movimentos de direitos humanos da Comissão Nacional da Verdade, que não a temos mais, do nosso, inclusive quero cumprimentar tristeza, não ter mais a Comissão da Verdade e nem ter os resultados dos trabalhos. Que era da Comissão de Anistia, não sabemos se ainda vai continuar ou não. E agradecer a presença de todos vocês nesse dia fatídico, pois dizem que os golpes, uma vez acontecem como tragédia e outras vezes como farsa. Devemos ter presentes, nos dias de hoje, esta farsa que estamos presenciando na derrubada da presidente Dilma no ano passado, por um golpe jurídico, mediático, parlamentar, que de uma forma ou outra veio substituir os golpes tradicionais que deram a partir de 64. 64 foi o primeiro, e eu escrevo isso depois do livro, mas vamos lembrar que depois da queda do Brasil, a América Latina entrou num processo de dominó de golpes de Estado, todos eles dirigidos pela política de Estado, do Departamento de Estado americano, do Comitê dos 40, dirigido por Henry Kissinger, que veio trazer uma das maiores tragédias na América Latina, que proporcionou os grandes massacres dos combatentes que lutavam pela restauração da democracia, pela restauração da liberdade, pela restauração dos direitos, Operação Condor, que veio a abarcar a América Latina. Quero nesse momento dizer a importância que temos todos nós brasileiros, não somente de recordar, mas também a obrigação
de mostrar às novas gerações o quanto é importante saber que preservar a democracia, que preservar a liberdade não apenas é um direito, é uma obrigação de todos nós brasileiros que vivemos aquela tragédia de 1964 e vivemos hoje a farsa de 2016. É nesse momento que penso que esse livro, Jango e eu, que o fizemos como um tributo. Tributo não somente ao pai, ao ex-presidente, mas é um tributo a todos aqueles que tombaram, deram as suas vidas e tombaram no caminho da democracia e da liberdade, a qual temos que preservar. A instalação desse grupo de trabalho é de fundamental importância para a manutenção dessa memória. O Brasil, os povos latino-americanos e a união que devemos ter em torno da preservação de nossos direitos fundamentais, dos direitos humanos, não somente dos direitos humanos que foram violados nas pessoas quando estavam presas, sequestradas, sob a tutela do Estado, mas também os direitos humanos que são emanados de um povo que merece, através desses direitos, ter uma educação, ter uma casa, viver dignamente, ter o seu trabalho, ter a sua aposentadoria, e é isso que esse país está correndo risco sobre uma falsa democracia. Eu comparo, meus amigos, muitas vezes me perguntam as similitudes de 1964 e as similitudes do que nós estamos vivendo no processo de despolitização brasileira e da retomada da tutela através desse novo modelo de golpes. Só viu quem não quis, a América Latina, e nós vivemos aqui o golpe que houve em Honduras, que houve na Guatemala, que houve no Paraguai, e que foi uma preparação desta nova política que foi lamentavelmente exercida no nosso país. Eu digo sempre que os atores são os mesmos. Nós tínhamos em 64 um congresso altamente suspeito que foi financiado com dinheiro da CIA, que o próprio Lincoln Gordon, ex-embaixador americano, declarou na sua última viagem antes de morrer ao Brasil, quando lançava aqui as suas memórias. Ele claramente disse que tinha financiado aquele congresso de 1962 com 5 milhões de dólares para eleger parlamentares, com dinheiro escondido da CIA, parlamentares que fossem contra as reformas de base do governo do presidente João Goulart e de seus colaboradores. Nós temos um outro ator, tal qual este congresso. Nós temos hoje aqui um congresso de similitude muito importante, que é esse congresso também altamente suspeito, com mais de 300 parlamentares em listas aí de propinas, que vieram a se colocar não à disposição do povo brasileiro, e sim à disposição daqueles que o financiaram, das propinas que o levaram ao parlamento e das suas atitudes que vieram a votar contra a democracia, contra a nossa Constituição, derrubando a nossa legitimidade. Tínhamos uma imprensa em 64 altamente serviçal, uma imprensa, como disse a historiadora Denise Assis, Levantamentos, uma imprensa que comprou várias redações através do IPES, presidido pelo então general Gobelin de Couto e Silva, que compraram redações e financiaram mais de 200 filmes falando contra o governo João Goulart e contra o comunismo, que o Brasil seria tomado pelo comunismo. Em 1 ano, 3 meses e 20 e poucos dias, foram feitos mais de 200 filmes contra o governo para modificar a opinião pública. Num ano, o mês que fizeram com Dilma e Lula para massacrar suas imagens. Um filme a cada 3 dias para
derrubar o governo João Goulart. Temos também algumas e levar o povo ali na rua. Como a Fiesp, que em 1964 agiu e comprou com dinheiro generais para que se colocassem contra o governo João Goulart, constitucional, eleito e legal, que pretendia fazer as reformas de base. Durante muito tempo esconderam da população que foi feita pelo IBOP no dia 15 de março de 1964, foi feita uma pesquisa que foi escondida na Unicamp durante mais de 35 anos, aonde claramente dizia que se Jango fosse candidato naquele então, só perderia para o presidente Juscelino Kubitschek, que seria candidato em 65, em Belo Horizonte e em Fortaleza. Então nós temos uma similitude que nós temos que transmitir a essas novas gerações. A ditadura não trouxe somente o sofrimento daqueles que foram mortos e torturados, trouxe o sofrimento do esquecimento. E é por isso que, em tributo ao meu pai, ao presidente Jango e a todos aqueles que deram a vida pela ditadura, pela justiça, pela liberdade, pela legalidade, pela luta e pela contra a justiça ditadura social desse país, nos 40 anos de sua morte, ou seja, o ano passado, em dezembro, nós lançamos um livro chamado Jango e Eu, Memórias de um Exílio Sem Volta. Sem volta, pois ele não pôde voltar, assim como muitos brasileiros não puderam. E esse livro tem um recorte temporal muito específico. Ele começa no dia 1º de abril, que foi quando as tropas já estavam na rua, e ele termina no dia 6 de dezembro, quando Jango morre no exílio, antes da anistia, sem poder retornar à sua pátria. E o destino, nessas circunstâncias, hoje o coloca como único presidente constitucional a morrer no exílio, mas lutando pela liberdade, pela democracia e pela justiça social como forma de governo. Tento dar nesse livro a minha colaboração e aos dias difíceis que são tratados de um ex-presidente com a sua família, com a relação com o seu filho, criando-se no exílio. Exílio é uma palavra que para uma criança muitas vezes ela não é inteligível na sua relação com o mundo, na sua relação com a vida. Mas foi um desafio muito grande mergulhar naquele passado e reviver aqueles momentos do exílio, onde muitas vezes o exílio nos torna, como eu falo no livro, aves migratórias, pois muitas vezes o exílio nós tivemos que mudar de país, mudar à medida que os golpes foram se sucedendo, à medida que o imperialismo americano foi tomando conta da América Latina. Então trago a vocês esse relato, trago aqueles que da nova geração possam lê-lo para entender que quando se luta pela liberdade, quando se luta pela justiça social, não existe luta em vão. A luta é fiel e é boa. Lutar, lutar e lutar e não desistir jamais. E digo sempre que a verdade demora, mas ela acontece. Pode ter certeza, sem dúvidas, que a verdade, ela é filha da justiça e ela, sem dúvida alguma, ela é mãe de nossa soberania, de nossa vida, de nosso destino. Então vale a pena lutar, meus amigos. Deixo com vocês o meu abraço e a sinceridade de que essa luta em rever, né, aquele momento onde o Brasil, nesse dia 31 de março de 1964, não perdia somente um governo João Goulart, perdia
a proposta de uma nação, de uma série de jovens que compunham o governo João Goulart, que a ditadura depois chamava de incapazes. O governo João Goulart de Darcy Ribeiro, de Paulo Freire, de Celso Furtado, de Hermes Lima, de Luiz Salmeron, o governo João Goulart, de Anísio Teixeira, o governo João Goulart, que queria um Brasil que se discutia, um Brasil mais jovem, um Brasil aonde surgia culturalmente a bossa nova, o cinema novo de Glauber, surgia o debate da emancipação política e da emancipação de nossa soberania e de nosso destino. Muito obrigado a todos. Vamos parar por aqui. Gostaria de convidar agora a Lúcia Alencar, ela que é articuladora de Educação e Direitos Humanos, da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas dos Direitos Humanos, do Gabinete do Governador, que será a nossa moderadora. Nós colocaremos aqui o microfone para debate, algumas perguntas para o nosso escritor. Convidamos para que ele comece e passamos a palavra à nossa moderadora Lúcia Alencar. Boa noite a todos e todas, obrigado pela presença de todos. Enfim, nós vamos abrir para 5 perguntas e pedimos que sejam perguntas relativas ao tema e breve, porque nós ainda teremos as assinaturas e teremos autógrafos. Então vamos lá. Você pode escrever. Não vou contar como pergunta, certo? Eu só queria fazer uns registros que na fala inicial eu fiz, e que eu acho que o Pedro Justiça seja importante fazer, né? Para a gente contestar alguma coisa. Tá longe, tá saindo. A presença e a construção conjunta, né? O PDT em Fortaleza, através da pessoa do Papito de Oliveira, não sei se o Papito está por aqui, não estou vendo ele agora, mas participou de todo o processo de recepção do João Vicente, né? A presença da liderança do PDT na Câmara dos Deputados, da assessoria do deputado André Figueiredo, também aqui presente no encontro de hoje. Queria fazer o registro também da presença de algumas organizações que estão enchendo hoje aqui presente. A própria TVC aqui representada nesse ato também hoje, queria só fazer esses registros e informar que a gente vai ter um coquetel, né? Que acho que foi dito, né? Com o lançamento dos livros, né? Logo após. E vocês, junto ao lançamento, também vai ter um coquetel que vocês poderão participar. E só registrar uma coisa que é importante colocar. Eu acho que o objetivo, as violências da ditadura militar, elas persistem também ainda na atuação da violência institucional do Estado. Acho que foi uma falha no regime inicial a gente não ter colocado esse objetivo, porque infelizmente a gente fala isso enquanto integrante da própria estrutura do Estado, mas o Estado, no seu cotidiano, na atuação do exercício de força, ainda traz muitas marcas do regime autoritário. Acho que é importante também fazer esse registro. Obrigado. Bom, nós vamos colocar aqui no microfone, me perdoe, nós colocamos aqui embaixo porque fica mais fácil o acesso. Mas eu queria, antes de chamar a primeira pergunta, eu queria dizer uma coisa que está aqui no meu coração, eu queria dizer para vocês. Eu costumo sempre dizer que as nações são feitas de guerreiros, e hoje vocês são os nossos guerreiros, que deixaram suas residências e suas casas para estar fazendo a parte de vocês. Vivam vocês que são cearenses e grandes brasileiros. Portanto, pedimos aí a salva de palmas. Queremos agora ouvir as perguntas ao nosso escritor e autor. João Vicente Goulart. Posso ouvir? Pode. Por favor. É o senhor? Por favor, pode tirar. Era bom melhor iluminação, né? Nós só pediríamos que as perguntas elas fossem mais sintéticas para que
não vire assim um discurso, então, para que nós possamos ter mais perguntas. Obrigado. Em 2012, 15 de setembro de 2012, eu produzi um texto e mandei para a Presidência da República, para todos os ministérios, para todas as bases parlamentares do PT e partido de sustentação do governo de coalizão, vazado dos seguintes termos: se queres a paz, se prepare para a guerra, se espaço para a bela. Encontra-se em andamento o golpe institucional no Brasil, a semelhança dos promovidos em Honduras e Paraguai, para atender aos interesses das transnacionais e geopolíticos e energéticos pré-sal do Império Yankee, e o STF, consciente ou não, está contribuindo com esse fim que quebra a constitucionalidade, à medida que, como guardião da constitucionalidade, deveria assegurar a paridade de armas e a isonomia do processo eleitoral, já que o calendário eleitoral é inadiável, e não se converter num falso tribunal territorial que revoga a tradição jurídica do direito positivo brasileiro, com a inversão do ônus da prova em processo criminal, cabendo ao acusado provar que não é culpado, muito semelhante aos tribunais medievais na Santa Inquisição. Mas o consórcio golpista mediático inquisitorial é o cavalo de Troia das novas modalidades de golpe promovido por corporações transnacionais que funcionam como tropas avançadas do Império SA, como a Monsanto da soja transgênica, que, em consórcio com o narcotráfico, promoveu o golpe no Paraguai. É a nova forma de golpe promovido pelo Imperiante, que não descuida da intervenção militar propriamente dita, considerando a base militar de 650 marinhos instalada no Paraguai, que tinha a oposição do presidente Lugo, os vários aeroportos de porte militar na fronteira do Brasil e a base militar da Neusina, aliada à quarta frota dos Estados Unidos, que se mudou para... Licença, só um instantinho. Você pode ser mais breve, por favor? E passar para a pergunta. Eu sei que tem que fundamentar a sua pergunta. O Ministério Público Federal negligenciou o PSDB, o mensalão do PSDB de 98, o mensalão do DEM, do DF, de Furnas, e não julgou os crimes da privataria do cano, o maior assalto aos cofres públicos desde o Império, 200 bilhões de dólares, que em outros lugares só se consegue com o espólio de guerra. Promove a satanização do petróleo 24 horas por dia, assunto do Império SA e CIA, como denunciou o Wikileaks recentemente. A greve recente prática do estelionato... Pergunta, companheiro, por favor. No final, conclui o seguinte: o golpe militar 64 e os golpes institucionais de Honduras e Paraguai e as tentativas de golpe do Equador são exemplos pedagógicos. Se vive espaço para belo, se quer a paz, se prepara para a guerra. Vamos nos preparar para resistir ao golpe por todos os meios e armas. Na realidade é o seguinte: o governo Goulart não tinha serviço de informação e por isso padeceu. A Dilma também não tinha serviço de informação. Denunciou solenemente na ONU a gravação da sua alcova pela NSA-CIA, mas não conseguiu fazer criptografia. Certo? Se confraternizava de forma assembleísta com todos os egressos da ditadura militar. Não conseguiu mudar os currículos das academias militares, né? E o sistema de promoção das Forças Armadas, que era promovido pelos os egressos da ditadura militar. Tá? Então, quer dizer, um governo que não criou um flanco, uma alternativa de reação, nem a guarda pretoriana que pudesse reagir. O que é que o escritor pode falar sobre isso? Você estava onde? O meu nome é Amilcar Chimenez, eu sou médico do serviço público. Bom, na realidade eu vou dar só a minha impressão, porque foi uma pergunta fora do livro, né? Eu gostaria de fazer mais alguns relatos sobre o livro. Mas, evidentemente, eu acho que esse golpe, como ele descreveu nesse artigo, esse golpe, como eu disse, mencionei no discurso, ele vem sendo elaborado já, só não viu quem não quis, né? Porque nós tivemos a deposição do presidente Lugo, tivemos em Honduras o mesmo estilo de golpe, na Venezuela atualmente o parlamento também quer depor o presidente Maduro. Então, evidentemente que nós estamos caminhando para uma nova nomenclatura de derrubar
né, os governos constituídos por instituições jurídicas que venham a ser preparadas durante esse processo. Então, eu acho que esse é um dos pontos que nós devemos, brasileiros, termos cuidado, né, na próxima, não só na próxima eleição, como talvez, se fosse possível, numa nova constituinte, proteger as instituições para que elas não sejam derretidas como elas estão sendo derretidas hoje no nosso país. Basta ver o que aconteceu no Rio de Janeiro há 2 dias atrás, onde 5 ex-presidentes dos tribunais de contas foram presos por indicações. E isso se dá porque essas indicações políticas estão esgotadas para cuidar do dinheiro público, dos orçamentos federais, estaduais e municipais. O próximo. Primeiramente, queria agradecer por compartilhar com a gente essa sua experiência, a sua vivência. Meu nome é José Vital, sou funcionário público federal e gostaria de ter nascido nessa época. Felizmente, eu vim lá muito depois, né? E a gente só enxerga aquilo que o nosso cérebro é treinado para ver. Aí nesse ambiente promíscuo, como é que a gente pode enxergar quem é o nosso inimigo e como resistir, como fazer a resistência para que esse inimigo, nesse macrosistema, não domine a gente? Muito obrigado. Bom, realmente é um desafio muito grande. Eu acho que tem como dar mais luz? Nós mais luz pode ser? Mais luz pode ser? Uma apatia, né, de parte de nossa população, dos sindicatos. Houve em 64 também, né, se esperava, todo mundo, uma das coisas que eu trato inclusive no livro é por que Jango não resistiu. Não resistiu porque não havia condições de resistência. Basta que todos nós saibamos que a quarta frota americana estava na costa brasileira com porta-aviões, 3 destroyers, submarinos, armas atômicas, e certamente não era para retirar, caso houvesse uma guerra civil, certamente uma frota desse tamanho não seria para retirar 4 ou 5 funcionários da Embaixada Americana. Então nós temos que ter consciência de que nós devemos avançar nos nossos preceitos políticos e exigir, né, de nossas reformas pretendidas, que elas sejam feitas de uma forma mais participativa possível. Eu, particularmente, eu não acredito mais em democracia representativa, pelo menos nesse modelo de acesso ao nosso parlamento que aí se encontra, né? Hoje, para eleger um deputado federal por São Paulo, custa 15 milhões de reais, no mínimo. Então, como é que você elege um cientista para debater energia atômica ou a matriz energética brasileira dentro do nosso Congresso, se cientista não tem voto e não tem 15 milhões para votar numa campanha? Então nós temos a qualidade desse parlamento que nós vemos aí. Aí se criam as hegemonias, né? Ou seja, as corporações são bancadas corporativas e não bancadas de representação popular. Então tem a bancada da bala, a bancada do boi, a bancada da Bíblia, a bancada da medicina, a bancada da educação privada, e se forma esse congresso tão esculhambado, né? Pode dizer. Como era o de 1964, esculhambado, que né? declarou vaga a presidência da República com o presidente do território nacional legitimando o golpe militar. Então, é difícil. Eu acho que nós vivemos um processo aí, nesse momento, um processo de desgaste institucional muito grande, de descrédito das instituições muito grande, e isso é perigoso. É perigoso nós entrarmos aí numa desobediência social. Hoje mesmo foi publicada uma nova pesquisa da CNI, saiu agora à noite, às 5 horas da tarde, onde o presidente da República está com 76% de rejeição. Meio dia já está. Quer dizer, ter uma rejeição desse tamanho, como é que vai ter legitimidade para tirar direito dos trabalhadores, tirar direito
das novas gerações que vêm aí trabalhando para se aposentarem. Então, um jovem que se forma hoje na faculdade, com 25 anos, vai ter que contribuir 49, só poderá se aposentar com 76 anos, isto se nunca ficar desempregado, nunca tiver um acidente, se a sua empresa nunca quebrar. Então nós estamos perdendo direito e olhando isso de uma forma que, em certo momento, se isso continuar assim e nós não tivermos uma eleição limpa em 2018, com todos os candidatos que queiram concorrer, afinal nós temos 35 partidos no Brasil. Eu defendo, por exemplo, que todos os partidos, para legitimar a sua permanência como partido, tenham um candidato à presidência e que as coligações venham a ser propostas no segundo turno. Agora, evidentemente que esse é um debate que tem que ser feito pela sociedade, e um debate que vai nos levar, eu talvez pense de uma forma que nós devemos ter, ou propor, ou imaginar uma nova constituinte, mas uma constituinte na praça pública, com a representação dos movimentos sociais e não dos deputados eleitos para isso. A Islândia fez isso, fez uma nova constituinte, tirou os bancos que estavam massacrando a sua economia, sugando os seus recursos, transformou a sua economia, mas fez essa constituinte com os movimentos sindicais, com os sindicatos, com os movimentos sociais na praça pública. Primeiro, boa noite a todos aqui presentes e principalmente aos presos políticos. Em nome de Frente de Alencar Lima, represento aqui toda a honra e a história de todos eles aqui presentes. Que a história se faça lembrar, que a história se faça presente. Eu gostaria, Francisco José Júnior, sociólogo, né? Eu gostaria de perguntar ao João Vicente, revendo aqui o discurso do dia 13, da Central do Brasil, um célebre discurso, nós temos aqui uma célebre frase que diz: a democracia dos que desejam impingir-nos é a democracia antipovo, do antissindicato, da antirreforma, ou seja, aquela que melhor atende os interesses dos grupos e a que eles servem ou representam. A democracia que eles querem é a democracia para liquidar com a Petrobras, é a democracia dos monopólios privados, nacionais e internacionais. É a democracia que luta contra os governos populares e que levou Getúlio Vargas ao super sacrifício. Voltando um pouco no tempo, eu gostaria que você, nessas suas memórias, procurasse buscar um pouco qual foi o momento mais difícil do democrata Jango com a família no exílio. Foram vários, né? Num primeiro momento, eu descrevo isso no livro, todos chegamos no exílio com o pensamento de que aquele movimento, aquele golpe, apesar do apoio maciço do governo americano, tinha sido, ou era, né, mais uma das tantas quarteladas que o Brasil já tinha acostumado a ter esporadicamente na sua trajetória republicana. Mas, inclusive isso, eu falo isso e é um fato, né? Vários políticos sérios, como o presidente Juscelino Kubitschek, acreditaram na eleição de 65 e votaram no Castelo Branco. Num voto que depois o próprio Castelo veio caçá-los, né? Então, quando se supunha que haveria uma eleição, a gente estava, em certo momento, até esperando essa eleição, porque viesse quem fosse a ser eleito em 65, teria que dar uma anistia, repacificar a família brasileira, chamar aqueles que tinham saído do país, mas não foi assim. Quer dizer, Castelo em seguida fechou, a ditadura foi se fechando, e acabou que nós nos demos conta que seria uma ditadura de longo tempo. Esse foi um momento difícil. Um momento difícil também, Jango tinha um espírito muito conciliador na arte de fazer política. Então, existem passagens nos livros,
nesse livro que ele, em certo momento, lutou quanto pôde, inclusive recebeu no exílio o próprio Lacerda, tentou fazer a frente ampla, né? E falou ao governador Lacerda, chamou de lá, o governador, me lembro, eu era pequeno, chamou, o relato disso no livro, governador, olhe os cadernos do João Vicente aqui. Aí o governador está estudando em espanhol por sua causa, porque você ajudou a derrubar o governo. Mas, em nome do Brasil, vamos tentar a frente ampla e depois nós acertamos as nossas diferenças. Então ele tinha esse espírito. Já, por exemplo, meu tio, o governador Brizola, tinha outro posicionamento político. Então houve uma separação, né, desse posicionamento. Eles ficaram um tempo sem se falar, exatamente porque o pai achava que naquele momento a ditadura era muito forte e que promover a guerrilha era, naquele momento, jogar companheiros da luta armada para o sacrifício. Ele entendia isso naquele momento. Não era o momento, que o momento era político. E o tempo mostrou que a ditadura durou 21 anos, né? Era muito difícil naquele momento você lutar com 38 contra tanques. Aliás, o exército brasileiro só sabe lutar contra o povo brasileiro. Nunca lutou contra um inimigo externo, né? Então, existem fatores que foram muito graves e muito difíceis. E fatores, às vezes, familiares. Eu conto também, por exemplo, que nós, crianças ainda, eu fui com 7 anos para o Uruguai. No Uruguai existe um rito de passagem, por exemplo, uma das coisas que eu me lembro do livro, o rito de passagem é quando o aluno sai do primário, na época era primário, secundário, preparatório e depois a faculdade. São 6 anos de primário. Quando o aluno sai do primário, tem que jurar a bandeira do país. Eu me lembro de meu pai, esse foi um fato que calou profundamente, quando eu jurei a bandeira uruguaia cantando o hino uruguai, quer dizer, as lágrimas dele caíam, quer dizer, e tinha que suportar aquilo, não podendo retornar à sua pátria. Então são vários os momentos, são momentos que doeram muitas vezes fazer esse mergulho no passado, mas eu acho que foi importante, foi um tributo a ele, porque mostra o Jango que os livros acadêmicos não mostram. Mostram o diálogo direto com o filho, do dia a dia, a amorosidade de como ele ensinava aos filhos pequenos o que era um exílio, que muitas vezes, como criança, você está com um colega num país estranho, o colega pergunta, crianças, o que vocês fizeram na pátria, no país de vocês, que nós temos que receber vocês aqui, vocês não podem voltar, como dizendo, vocês são assassinos, são delinquentes, o que são? Quando, na verdade, a gente tinha que aprender era como entender essa luta dele, essa luta diária que não teve retorno. Por isso, Memórias de um Exílio Sem Volta. Boa noite a todos e a todas. Sou Márcio. Eu sou Márcio Aguiar, estou aqui representando o Instituto Latino-Americano de Estudos em Direito, Política e Democracia, sou militante da Consulta Popular. Para ser bem sintético, na verdade, eu venho aqui fazer uma pergunta e também fazer uma homenagem. Primeiro, agradecer a você por partilhar essas experiências e a todos os envolvidos no evento, porque eu acho que a construção, a memória é construída e ela vem como discurso. E nós temos sim que construir esse discurso. E o discurso que nós devemos construir hoje, não deixar que ele se perca e nem ser relativizado, é de que nós vivemos um golpe, sofremos um golpe parlamentar, midiático, empresarial, e que o povo vai resistir, já está resistindo. E o que me chama mais a atenção, o que me deixou profundamente emocionado quando fui chamado para concluir o grupo, e nem sabia de todos os que participavam do grupo,
foi ver a presença de duas mulheres, duas estudantes, né, do liceu, quero até que elas se levantem ali. Porque eu acho assim, muito representativo o fato de serem duas mulheres e o fato de serem duas estudantes, né, que estão dispostas a participar de um GT que se dispõe a resgatar essa memória, de mostrar a verdade. Você viveu, você teve a sua juventude roubada, parte da sua juventude roubada, você teve que se exilar e deixou de viver as coisas que um jovem normal vivia, né? Eu queria saber de você, como o jovem João Vicente, que ainda hoje é jovem, mas a época, como é que você vê a participação, o protagonismo da juventude, das mulheres, nessa luta contra o golpe? Inclusive, lembrando que hoje o Levante Popular da Juventude liderou uma ocupação na Rede Globo. Ocuparam a Rede Globo. E a gente tem visto, não só o Levante, mas eu falo, usando o Levante como exemplo, os escrachos, né, nas portas das casas dos torturadores, dos apoiadores do golpe civil, militar e empresarial. Queria saber de você como o que o jovem João Vicente tem a dizer para essas jovens e para essa juventude. Eu acho de fundamental importância a participação de nossos jovens no processo político. Quando o jovem não participa do processo político, não gera novas energias para uma nova abertura do processo, para novas ideias, para novas colocações. Eu lembro-me, já no exílio, já adolescente, quando também a gente participava de alguns movimentos, inclusive fui preso no Uruguai, tem um relato no livro, também conheci a carapuça, conheci isso muito jovem, com 16 anos, mas lutar é importante. Eu acho que os jovens são o principal fomento que nós temos hoje para desafiar esse sistema corrupto que nós temos implantado em nosso país e modificar, né, essas normas democráticas, entre aspas, que estão cada vez mais distanciando, né, as aspirações populares com a realidade que o país está vivendo. Nós temos muita esperança de que seja a partir do jovem, Brizola já falava isso, né? Só os jovens podem regenerar um país e dar novos horizontes, porque nós que já passamos por muitas coisas podemos dar apenas a experiência, os fatos, a sabedoria, mas não a energia. Boa noite. Primeiramente, fora Temer. Mais um pouquinho foi pouco. Fora Temer! Abaixa de novo. Me chamo Lília Cavalcante, eu estou coordenadora do Movimento Estudantil Reinventar Estadual do Partido Democrático Trabalhista, PDT Ceará. E secretário executivo da Comissão de Juventude da Assembleia Legislativa do Estado. Sou acadêmico de Direito e sou do interior do Ceará. Um pedido, né, que vou fazer para a comissão é que a comissão nos ajude dentro das universidades. Está difícil combater a desinformação. Está difícil dialogar com jovens que não entendem. Sem mídia, difícil. Que não entendem. 24 horas por dia bombardeando, que não compreende, que não se com informações mentirosas. Que não são companheiros. Por favor, as matérias eram mais de 2 daqueles que foram torturados, daqueles que morreram, daqueles que tiveram seus pais, suas famílias destruídas por causa de um regime
totalitário. E o pedido é, antes da pergunta, claro, que o grupo vá para a universidade, nos ajude. A universidade, ela está aberta, é para isso, é para o debate, é para levar informação de qualidade à nova geração que vem aí, que é essa nova geração que vai lutar por esse Brasil que está sendo esquartejado por esse bando de canalha que está lá em cima, pisando na nossa honra. A gente não pode ficar parado. A minha pergunta, Vicente, como nós, jovens que estamos no olho do furacão destrutivo, porque se o presente vai ser atingido, o futuro vai ser massacrado. Nós não sabemos o que irá acontecer com o nosso futuro, mediante as ações que esse governo ilegítimo e golpista está fazendo conosco. O que é que a gente pode, junto a você, que tem as memórias de uma vida sofrida, que viu seu pai, que tanto lutou por essa nação, ser execrado e ter que sair daqui. O que você pode nos ajudar? Porque está difícil a luta. Está difícil combater uma juventude, mulheres que aplaudem Bolsonaro. Como pode? É absurdo. Mas isso é a falta de informação. A desinformação torna o homem aprontado. Também não podemos culpar os nossos irmãos brasileiros de não terem a noção de dignidade. Eles perderam, eles não sabem, mas eles têm que ter os olhos abertos. Então, peço a você, como é que você pode nos auxiliar? Como é que você pode pegar a sua obra, até alguns representantes do governo que estejam aqui, que tenham essa parceria, que leve para as escolas a sua obra, que leve para as instituições, para que possamos levar para essa nova juventude o sentimento de ter um pai arrancado, de ver o seu pai ser perdido, de ver um guerreiro que teria mudado a situação do nosso país hoje, ter perdido ele. Porque se ele tivesse conseguido, nossos companheiros do MST não teriam tanta luta por dignidade. Nós mulheres estaríamos muito mais valorizadas. Nós jovens, se tinha um governo de composição jovem, seríamos valorizados, porque dizem que a juventude não quer nada. E é por isso que eu vim assim, arrumada para que vai para uma festa. Hoje é sexta-feira, mas eu sou a jovem que veio para cá para pedir a sua ajuda para mudar o Brasil. Eu agradeço imensamente as colocações, mas realmente nós estamos numa encruzilhada, né? Ontem mesmo nós fizemos uma palestra na universidade e do nada surgiu um bolsonarinho, né? Surgiu meio e com atitudes até, né? Eles têm umas atitudes provocativas, fazem assim com as mãozinhas, como se estivesse portando uma metralhadora. Você é professora lá? Sou. Então eu acho que nós devemos... Faço mestrado lá. Eu particularmente eu acho o seguinte, eu passei no exílio, passei em vários países, as aves migratórias quando seca a lagoa, eles têm que migrar para encontrar águas novas. O professor autorizou. O quadro é pequeno. A nossa encruzilhada está exatamente em realizarmos e passar a limpo o Brasil que todos nós estamos vendo. Eu ontem mesmo com o professor, né, até na próxima eleição. O professor respondeu ao bolsonaro que estava ali. Eu particularmente acho o seguinte, é um professor que subiu ali na chamada que primeiro na fila lá de óculos. Nos esforçarmos para que tenhamos uma eleição com todos os candidatos em 2018, inclusive o Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro deve ser candidato. Eu acho que ele deve ser. Professor Nelson. Sabe por quê? Porque está na hora deles começarem a se dividir. Ele não faz 5%, mas se a voto não é não. Então ele que seja candidato. Mas que deixem os nossos candidatos serem candidatos sem nenhum empecilho, sem a tutela dessa justiça que está aí
corrompendo o nosso sistema e querendo se eternizar e dar o poder para aqueles que estão ao lado dessas instituições hoje completamente comprometidas. Nós queremos Lula como candidato, queremos o Ciro, queremos o Bolsonaro, queremos vamos passar a limpo no nosso país. E vamos deixar que o voto soberano decida e limpe de vez o destino de nossa família. Eu queria perguntar para o João Vicente, para todos vocês, para a gente e a outra autógrafo do nosso autor. Seja nosso candidato. Candidato. Acaba de terminar o debate e o lançamento do livro João Vicente Goulart com o livro Jango e Eu, Memória. Obrigado por quem assistiu, por quem vai divulgar. Programa Democracia Participativa e TV W12, diretamente do Teatro Centro Cultural Dragão do Mar. Tenham todos um excelente final de noite e um bom final de semana. Não desistir jamais, lutar sempre, temer jamais, fora Temer. Programa Democracia Democracia no Ar, de segunda a sexta, na Rádio Atitude Popular e na fanpage Democracia Popular. Todo dia, de 10 às 11 horas. Assistam, divulguem, compartilhem esse programa que foi ao vivo aqui do Teatro Dragão do Mar. Muito obrigado e tenham todos uma boa noite.